Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo, que difunde a ciência, trilogia analítica desenvolvida pelo Dr. Norberto Kepp. Então, muitas pessoas falam, mas trilogia analítica, o que é isso, né? Bom, em primeiro lugar, poderíamos dizer simplesmente a ciência que estuda o ser humano no seu sentimento, no seu pensamento e ação integradas. Por isso, psicanálise integral. O ser humano é um ser integral. Então, nós estudamos como que o nosso pensamento, as nossas ideias afetam sentimentos e vice-versa. E isso tudo impede que a gente tenha uma ação, uma realização boa e uma realização social, individual, favoráveis. Então, hoje, por exemplo, nós vamos estudando aqui com a doutora Julieta Villarreal, nós vamos estudar o funcionamento do coração, das energias e a interação entre o cérebro, os pensamentos e o nosso coração. Então, Dr. Kepp, por favor. Nós temos um trabalho muito importante no sentido de mostrar que a medicina em geral não é muito psicossomática, isto é, a medicina em geral não cuida da vida psíquica, porque, é claro, né, é organicista desde o início, porque trata dos males que aparecem no corpo. Agora, em geral, a medicina não cuida dos elementos fora do organismo, fora do corpo. Então, eu escrevi um livro, A Medicina da Alma, para mostrar a necessidade de estudar a alma da pessoa. Quando falo em alma, eu refiro à questão dos pensamentos, das ideias, da questão psíquica. Então, essa questão da alma é mais tratada no campo da teologia, como se a alma fosse, vamos dizer, um assunto só de questão de fé, de crença, e não que tudo o que vem no corpo, em matéria de ideia, de ideal, em matéria de certo ou errado, vem da alma através do cérebro. Então, vou falar aqui com a doutora Julieta para trazer como o coração recebe, né, a questão dos pensamentos, das ideias e também dos elementos de fora. Quer explicar? Esse é o modelo do coração, né? Sim, Dr. Kepp. Então, nós observamos que o coração ele é muito atingido também quando nós temos pensamentos desorganizados, pensamentos errados. Eles atrapalham o funcionamento adequado do coração. Se nós tivermos mais atenção e conservarmos, né, um pensamento mais ético, nosso coração também vai se beneficiar quando nós formos amigos do bem e da verdade. Então, o órgão mais importante do corpo não é o cérebro, é o coração. É o coração, que faz essa ressonância com a energia essencial, com a energia escalar. E para isso nós temos também que observar nossas condutas, né? Nossas escolhas, nossas emoções, os pensamentos que nutrimos. E aí nós vamos ter, então, um coração saudável.
quer explicar, vendo aí esse esquema, né, do coração, como é que o coração funciona e como, né? Como o coração recebe nas aurículas as ideias, os pensamentos, as emoções que a pessoa tem e como que depois manda para o mundo exterior. Mostra aí. Então, nós captamos, principalmente aqui na aurícula direita, essa energia escalar, num sistema muito especializado que o coração tem, células específicas para isso, que fazem essa comunicação com a energia escalar, e depois existe uma conexão entre o coração e o cérebro. Então, veja aí que interessante, né? Se você tiver uma ideia muito negativa, se você for muito crítico, se você não tiver atenção nas coisas boas, mas só em problemas, só em dificuldade, você vai atrapalhar aqui o funcionamento, né? Nós captamos aqui na aurícula direita, depois passa para a aurícula esquerda, os ventrículos, e faz um diálogo também com os pulmões. Então, nós fazemos uma troca do nosso sangue entre coração e pulmão, de acordo com nossa vida psicológica. E no coração não entra só o que a pessoa sente e pensa, mas entra de fora as ideias dos outros. É por isso que se a pessoa está no ambiente são, no ambiente bom, ele também vai ser um indivíduo são, bom, vai ter muita saúde. Se ele está num ambiente ruim, de briga, de discussão, de intriga, ele então recebe no coração essas ondas. Como pode, eu estou pensando aqui, Dr. Keppe, que talvez precisa uma palavra nova para falar sobre a transmissão do sentimento, né? Se fala em telepatia, mas como transmissão do pensamento, mas nós transmitimos nossos sentimentos e nossas emoções e captamos do entorno também, como o senhor falou. É por isso que é até os 12 anos que a pessoa, vamos dizer, vai viver o ambiente bom, o ambiente ruim que tem em casa, ou na escola, ou em qualquer lugar que ele esteja. Então, há uma influência enorme na pessoa até 12 anos e que vai determinar depois, na adolescência, dos 12 aos 22, o tipo de existência, de trabalho que ele vai ter. Então, é muito importante essa questão de ensinar para a criança a ser boa. Até existe um fator interessante, né? Que quando ensina para a criança a vida religiosa, a vida saudável, assim, de Deus, questões teológicas de Deus e os anjos, o indivíduo entra numa estrutura boa. E se até os 12 anos não ensina a religiosidade sã, o que é bom, o que é saudável, o indivíduo na adolescência já vai escolher assim um caminho negado, um caminho assim praticamente contra a realidade, um caminho de vícios, né? Um caminho de intriga, de inveja, um caminho de assim, soberba, um caminho de arrogância. Então, no ambiente, principalmente de casa e do ambiente da escola, que vai determinar mais ou menos o tipo de pensamento, o tipo de sentimento, principalmente de sentimento que a pessoa tem. De maneira que no Renascimento, né,
queriam dizer o seguinte, que não pode falar da existência de Deus e dos anjos e dos seres bons para a criança. Ela tem que, por si, chegar a esse conhecimento. Pelo contrário, só o que fala até os 12 anos é que a pessoa vai aceitar a viver nessa emoção, nesse pensamento ou não. Quer falar, Selma? Eu acho tão importante isso que o senhor está falando, Dr. Kepp, porque a gente nota um movimento de uns anos para cá, décadas, de algumas famílias que têm esse tipo de atitude de achar que não deve falar muito de espiritualidade ou religiosidade para os seus filhos, porque depois eles vão escolher o caminho que eles querem. Então, acho que é fundamental isso que o senhor está trazendo, porque passa essa fase que a criança justamente precisa ter essa orientação das influências espirituais que existem, inclusive. Existe Deus e os anjos bons, e existe os demônios, os seres decaídos, e que a criança precise ir tendo consciência de tudo isso até para se proteger. Porque se ela não tem noção de nada disso, ela acha que depende tudo muito dela, depois ela está suscetível a muitas más influências e não tem defesa. Então, isso é fundamental. Selma, precisa ver essa questão da física, né? Falar com o César, né? O César estuda essa questão da energética há muito tempo. Nós começamos a estudar lá em Londres, porque Londres é a terra do Isaac Newton. Isaac Newton, ele colocou a base praticamente na matéria, a base no átomo que não existe, a base de toda a existência no corpo. E nós estamos mostrando que o corpo é consequência do espírito, é consequência da alma. O César quer falar alguma coisa? Então, Dr. Kepp, nesse livro aqui, A Física da Metafísica Keppiana, o senhor discute uma questão de física muito interessante, que é a questão da vibração interna. O senhor diz que não existe movimento externo sem vibração interna. E a vibração interna é a energia essencial que alimenta a realidade, alimenta a natureza e alimenta a saúde do ser humano. O coração, por exemplo, quando ele faz esse movimento de pulsação, ele aparentemente tem esse movimento externo, mas esse movimento externo vem da energia interna que ele capta de fora. E essa energia interna pode estar impregnada de bons pensamentos ou maus pensamentos. Por exemplo, se eu fico cultivando más ideias, eu vou afetar essa vibração interna, que vai afetar o movimento do meu coração. Então eu começo a sentir torto também, começo a sentir mal. E isso afeta o meio ambiente, vai afetar tudo ao meu entorno. Por isso que existe aquele ditado que diz assim, a primeira impressão é a que vale. O coração, ele é um órgão que ele capta as energias não visíveis, não sensíveis. Então, se eu entro numa sala, meu coração tem a capacidade de perceber o ambiente energético em que eu estou, certo? Então é muito importante essa questão do conhecimento da vibração interna, que a física não fala. A física só fala do movimento externo, mas não fala da causa do movimento externo. E por causa disso, o ser humano é muito superficial nas suas análises científicas. Ele deixa de considerar a causa dos fenômenos, e isso tem sido muito ruim. Por exemplo, as crianças. O Dr. Kepp estava falando das crianças.
Até os 12 anos é muito comum os pais deixarem as crianças à vontade sem fazer nada. Mas, na verdade, as crianças têm que ser orientadas a gostar de um trabalho bom, a desenvolver uma atividade. Elas têm que se ligar a uma atividade, porque assim elas vão captando essa energia essencial e vão desenvolvendo inclusive o intelecto, que vai ficando um ser humano bom para a sociedade. Isso é muito importante. Então, nós temos que chegar à conclusão que o que leva o ser humano até a direção, vamos dizer, até intelectual, o que leva o ser humano numa direção ou outra, é justamente os sentimentos que vai recebendo no coração de fora. Então, o coração pulsa como o próprio Sol, por exemplo. O Sol vive de pulsação, né? Então, essa pulsação transmite para a Terra, para o planeta, e transmite também para os seres humanos, de maneira que a questão, né, de orientação, praticamente, de importância fundamental, transmitir para a criança o que é bom. Então, vocês podem notar o seguinte: se o indivíduo bom, né, esse indivíduo bom, essa parte boa, então transmite para o cérebro, né, a bondade. Então, praticamente muito assim o que vem de fora, se é bom, a pessoa capta o que é bom. E se é perverso, vamos dizer, demoníaco, capta o que é dos demônios. A doutora Cláudia quer falar? Um comentário popular, Dr. Kepp, porque muitos dizem que Deus vê o coração dos seres humanos. Então não adianta o que fala, o que apregoa, é o coração que vale. E de outro lado, quando alguma coisa vai mal na vida de alguém, então costuma-se dizer: o demônio pegou o coração dele. E quando pega o coração da pessoa, aí não há o que se fale, não há o que se diga, que a pessoa que está com o coração tomado por essa energia ruim, ele não reage favoravelmente. Então, né, essa questão do demônio, muitos dizem: não acredito nisso. Então, de onde que vem o mal, né? De onde que vem as perversões, a maldade, o caminho ruim? De onde que vem? Então, vem de qualquer lugar, né? Não é a pessoa que começa a criar. Ela também pode aumentar a atitude assim de criar o mal, de rejeitar o bem. Porque o que é, né, o mal? O mal é praticamente a ausência do bem. Então, tudo que a pessoa recebe, seja no corpo ou principalmente na alma, é o bem. É o bem que dá saúde, é o bem que dá crescimento, inteligência, é o bem que dá tudo que é bom. Quando a pessoa rejeita esse bem que recebe, é que entra no mal. Estamos de acordo, padre? Sim, Dr. Kepp. E quando o senhor falou da educação às crianças, houve um tempo onde a própria família ensinava para a criança pequena a oração do anjo da guarda, outras orações. A criança, desde muito cedo, recebia, se conectava com uma base moral e ética, boa, bela e verdadeira, com valores bons, que lhe guiariam durante toda a vida. E hoje notamos que estão abandonando esses costumes,
Hoje, desde muito cedo, as crianças são expostas à tecnologia. Tem muita criança que está sendo cuidada por um aparelho celular, por exemplo. E aí o demônio entra. Há uma troca de valores bons por valores maus. Não só crianças, né? Olha, é muito importante essa questão, vamos dizer, demoníaca, né? Eu escrevi um livro, veja aqui. Sem dúvida. Psicoterapia e exorcismo. Sem dúvida, Dr. Kepp. Eu acho incrível essa trilogia de livros. Psicoterapia e exorcismo, socioterapia e exorcismo e trilogia analítica e exorcismo. São 3 livros incríveis, onde o Dr. Kepp trata essa questão da espíritopatologia. E aonde que isso e como isso interfere em todas as áreas da humanidade. Penetra em todos os cantinhos da vida do ser humano e do seu próprio interior, né? Trazendo as maiores perturbações. Eu acho imprescindível a leitura desse livro. Parece que sem essa compreensão não haverá solução possível para a humanidade reencontrar o seu caminho verdadeiro. Eu escrevi um lema. Muitas pessoas perguntam o que é trilogia analítica, o que trata. Então, eu escrevi um lema que pode ser usado para entender. Veja aqui como está escrito. Nós viemos e existimos com Deus e os anjos. Esse é a nossa função na trilogia analítica. Agora, isso entra em oposição a quê? Não falam, por exemplo, uma ideia de Aristóteles, né? Que nós somos animais racionais. Nós não somos animais, gente. Nós somos anjos, assim, que praticamente nos desviamos, né, da beleza da vida angelical. Mas nós não viemos dos animais. Então, essa ideia que nós viemos do macaco até interessante, de dar risada, como se fosse uma evolução, né? Que a gente veio da ameba, depois do macaco, e finalmente viramos homem. É impossível isso. É a coisa mais absurda, porque no Museu de Londres eles mostram, né, que pouco a pouco, né, um desenho lá que eles fizeram, pouco a pouco, da ameba, vira um outro animal, até o macaco, e depois do macaco, então, vira o homem, né? Então, até um religioso falou, basta que a gente considere que tem a influência de Deus, que Deus pegou o macaco e fez virar ser humano. Mas como? É muito mais lógico, muito mais de acordo com a realidade, Deus criar diretamente o ser humano, porque é uma estrutura diferente. Não pode haver passagem do animal para o humano. O humano, veja lá, é um ser que veio de Deus e dos anjos e existe com Deus e os anjos. Nós viemos de cima, gente, nós não viemos de baixo, nós não viemos da selva, nós não viemos dos macacos que pulam de galho em galho, nós viemos do céu. Agora, se o ser humano tem uma atitude assim de negação, né? Uma macaquice qualquer, isso é uma imitação só, mas não tem nada a ver
com a questão do crescimento e com o processo de evolução que aquele famoso pensador da Inglaterra falou, né? O Charles Darwin, né? Que o ser humano veio de baixo, né? Pouco a pouco até virar homem, essa bobagem. Voltamos então para o próximo programa. Até! Você sabe o verdadeiro significado da palavra Brasil? Brasil, nome que significa Terra Prometida, Ilha da Felicidade, Terra dos Bem-aventurados. E não um derivado da madeira vermelha aqui encontrada, pau-brasil. E sabe o que o Brasil representa para o futuro do planeta? As profecias e previsões sobre o Brasil, feitas por literatos, reis, filósofos, pensadores, cientistas, todas apontam um futuro radioso para a nossa pátria. O Brasil deverá ser o líder do novo mundo que surge precisamente agora, a Era de Ouro da humanidade, Quinto Império. Conheça a verdadeira história do Brasil, que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. www.livrariaproton.com.br. Proton Editora, a editora oficial das faculdades trilógicas Kepp e Pacheco. O que há por trás de um ventilador Kepp Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Kepp Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar.